Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui, graças a Deus, no terceiro episódio dessa série de mensagens que está marcando o início de 2024 sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. A série A Chave do Tesouro, uma série com certeza necessária para esse tempo, no que vivemos no Brasil, no mundo, na era que o Senhor nos permite construir a nossa história. A base dessa série está em Isaías 33, versos 5 e 6. E o texto diz com muita clareza, talvez você já tenha praticamente decorado esse texto, porque lemos aqui aos domingos, lemos também nas nossas células. Eu realmente espero que você tenha ido para a sua célula nessa semana e tenha tido um tempo de comunhão, porque nós sabemos que o culto de domingo não é tudo, ele é uma porção do projeto que Deus tem para a nossa vida, através da igreja local. Nós começamos aqui a nossa semana e nos reunimos na célula, e ali temos profundidade, temos troca, experiência, relacionamento, é fundamental. E esse texto diz assim: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião, vitória, o Espírito Santo e o Brasil de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então, quando você lê esse texto, você entende que esse tema não é apenas uma estratégia, mas ele, na verdade, cumpre uma direção da palavra, de entendermos que o cristão tem direito a uma chave que abre um tesouro que o profeta Isaías vai dizer que é de conhecimento, de salvação, de sabedoria. Na primeira palavra nós falamos sobre o temor do Senhor, foi uma palavra conceitual. E a essa altura, queridos, nós já entendemos claramente que temer a Deus não é ter medo de Deus. Não tem como ter intimidade com alguém de quem temos medo. O temor do Senhor não é isso, mas o temor do Senhor é honrar o que Deus honra, amar o que Deus ama, detestar o que Ele detesta e fazer do interesse dEle o meu interesse. Ou seja, eu amo o que Ele ama, mas eu detesto o que Ele detesta. Deus detesta a sensualidade, Ele detesta o pecado, Ele detesta a ignorância, a realidade do mundo espiritual, e nós amamos o que Deus ama. O que é interessante para Deus é interessante para todos nós. O que Deus não acha interessante, nós não achamos também, porque o nosso foco está em temer a Ele. Também definimos que o temor do Senhor é um profundo respeito e reverência por Deus e tudo que Ele declara ser santo. Ou seja, eu tenho reverência, eu tenho respeito. Se Deus disse que é santo, que é sagrado, eu trato como santo, como sagrado, e não como uma coisa comum, não como qualquer coisa. Não, se Deus valoriza isso, então eu respeito e eu tenho reverência. Também definimos que o temor do Senhor é dar ao Deus Altíssimo o mais elevado lugar de honra na nossa vida. E por isso nós submetemos a nossa vontade para abraçar a dele completamente. Nós abraçamos a vontade de Deus, nós não selecionamos a parte da Bíblia que nós gostamos e rasgamos o restante, não. Se essa é a vontade de Deus, então ela se tornou a minha vontade e eu decido viver o Evangelho como ele é. Então terminamos definindo que quem teme a Deus confia em Deus, e quem confia em Deus toma decisões alinhadas com os princípios da palavra, e isso nos dá acesso a um tesouro que só Deus pode dar. Tem um princípio que tem norteado a nossa vida, e nós temos falado muito sobre ele. Quem teme a Deus não tem mais nada a temer. Eu não tenho mais com o que me preocupar. É isso que Isaías estava falando com o rei Ezequias. Não importa que hajam 185 mil assírios sitiando Jerusalém, porque se vocês cultivarem o temor do Senhor, quem
quem tem que se preocupar são eles, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Há livramento, há salvação, há conhecimento, há provisão. No Salmo 34:9, nós temos aqui uma constatação clara, onde o salmista diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ou seja, nós temos uma certeza: se tememos a Deus, temos tudo que precisamos. E terminamos dizendo que quando o Senhor é reverenciado, a sua presença se manifesta, e onde a sua presença se manifesta, as nossas necessidades são atendidas. Então, assim concluímos o primeiro episódio dessa série. Chegamos na segunda palavra no domingo passado, e o tema foi a grandeza e a glória de Deus. E nós tentamos aqui, por favor, foi apenas uma tentativa, porque é impossível conseguir o que nós nos propusemos a fazer no domingo passado. Tentamos aqui dar um relance da glória de Deus. Então usamos a Bíblia, a palavra, e mostramos o quanto Deus é grande, conforme é declarado na palavra. E foi impressionante o que Deus revelou ao nosso coração. E nós definimos algo muito claro: a maior parte das pessoas que não temem a Deus, não o temem porque não o conhecem. Não conhecem a sua grandeza, porque se tivessem clareza do tamanho de Deus, da proporção dos feitos de Deus, do que significa se submeter a Deus, com certeza o temeriam. Às vezes, queridos, muitos, na verdade, conhecem um pouco, mas o mais importante disso tudo é que muitos não estão honrando a Deus como merece. E nós terminamos dizendo que, a verdade, o homem não honra a Deus como ele merece. No nosso país, em muitos lugares, Deus é tratado como um deusinho, um ídolozinho, um amiguinho, porque Jesus é meu amigo, porque Deus é meu amigo, porque Ele é amor, e Ele só faz aquilo que será bom para mim, ou seja, jamais algo referente a um castigo, a uma punição, a uma porta fechada vai acontecer. Muitos pensam assim, muitas pessoas dizem que tem Jesus como Salvador, mas não entenderam que é impossível ter Jesus como Salvador antes de tê-lo como seu Senhor. Primeiro eu me submeto a Ele e depois eu recebo as recompensas. E uma dessas recompensas é ser salvo por Ele, é ser perdoado por Ele, porque Ele é o Senhor e Ele odeia o pecado. E nós deixamos claro que Senhor, no contexto do Novo Testamento, tem a ver com propriedade. Se eu me submeto a um Senhor, então Ele é meu dono. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu sinto que eu tenho que fazer, não. É o que Ele determina. Se Ele diz que isso é azul, isso é azul. Se aquilo é preto, aquilo é preto. Se aquilo é para mim, é para mim. Se não é para mim, não é para mim. Então eu não questiono a Deus, eu não fico chateado com Deus, eu não fico indiferente a Deus, mas eu o temo, eu o reverencio. E é por isso que no domingo passado nós pedimos a Deus para nos dar um relance da sua glória, porque como Moisés fez, e nós citamos aqui, um dia ele disse: Senhor, eu peço-te que me mostres a sua glória, porque eu preciso contemplar a tua grandeza, eu preciso conhecê-lo, e quanto mais conhecemos a Deus, maior é a nossa capacidade de temê-lo e de obedecê-lo. Se você por algum motivo não tiver acompanhado as primeiras palavras, estão todas no YouTube, no Spotify, e eu queria muito, muito que você que não acompanhou assistisse essas palavras, porque elas estão conectadas e são necessárias para que essa chave do tesouro seja uma realidade que você tem. Mas agora nós vamos para a nossa terceira mensagem da série, e o tema é ordem, glória e julgamento. Diga: ordem, glória, e julgamentos. Eu sei que parece um título estranho, mas eu queria apresentar aos irmãos um padrão que nós percebemos na palavra. Eu quero começar falando de um padrão que, quando nós lemos com mais atenção, está presente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Que padrão é esse? Esse padrão começa com Deus primeiro estabelecendo a sua ordem. Deus estabelece a sua ordem divina. Ele estabelece uma ordem. As coisas têm que estar como Ele determina que estejam. Ele é direto, uma ordem divina. Depois que Ele estabelece essa ordem divina, a glória de Deus se manifesta claramente. E junto da glória de Deus,
vem uma tremenda bênção, porque é impossível Deus estar presente num lugar e as bênçãos dele não tomarem conta daquele lugar, não tomarem conta da vida daquela pessoa. É um fato, uma tremenda bênção. E se houver alguma desobediência ou irreverência, então há julgamento imediato e severo. Esse é um padrão que nós vemos nas Escrituras, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E eu quero mostrar isso para você. Quando nós lemos o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava, se movia pela face das águas. Quando ele diz que a terra era sem forma e vazia, ele está dizendo que havia desordem, era um caos, estava tudo uma bagunça. E Deus decidiu encher a terra com a sua glória, o mundo inteiro, o universo inteiro. Mas ele não poderia manifestar sua glória sem que antes houvesse uma ordem estabelecida, organizada, para que então ele se manifestasse. E é por isso que nos versículos seguintes você vê Deus estabelecendo uma ordem, quando, por exemplo, ele diz: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, hajam mares e mares foram estabelecidos. Tudo começou a entrar no seu devido lugar, e como o próprio Deus diz, ele viu que ficou muito bom. Estava tudo em ordem agora, era noite, dia, os luminares, os mares, tudo. Então no sexto dia, a Bíblia conta que Deus manifestou a sua glória com a única criação, o único elemento da criação que foi feito à imagem dele, a semelhança dele foi feita, e foi o homem, e ele chamou de coroa da criação. Ele manifestou a sua glória com uma criação maravilhosa. Ele estabeleceu a ordem, ele manifestou a sua glória, e agora, junto com essa glória, vem uma tremenda bênção. Que bênção é essa? Queridos, aquele casal, Adão e Eva, desfrutou de coisas impressionantes. Eles estavam no jardim do Éden, com domínio total de todas as coisas. A terra produzia sem que fosse cultivada, não precisava cultivar. Eles viviam no meio dos animais em perfeita harmonia, até mesmo animais selvagens. Não precisavam trabalhar, irmão, não pagava boleto, que bênção. Não tinha IPTU, IPVA, ICMS e esse demônio todo que tem no Brasil. Não tinha nada disso, uma bênção maravilhoso, uma ordem estabelecida. Não havia enfermidade, não havia pobreza, não havia desigualdade social, não havia inveja, não havia mentira, não havia maldade. Perfeito, maravilhoso. Só que o maior de todos os privilégios é que esse casal, todos os dias, tinha contato com a glória de Deus, tinha contato com Deus da glória. Na viração do dia estava ali e eles se conectavam com ele. Esse é o maior privilégio. Ordem, como eu disse, glória que vem após a ordem e uma tremenda bênção. Mas então veio a queda. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Eles decidiram quebrar a ordem que Deus havia estabelecido. E por causa disso, houve julgamento. E nesse julgamento, aquele casal caído agora foi expulso para fora do jardim. A desobediência irreverente a Adão na presença da glória de Deus trouxe um severo julgamento. Você consegue perceber aqui um padrão? Deus estabelece a sua ordem, a glória dele se manifesta, uma tremenda bênção é liberada, mas houve pecado, houve desobediência, então houve julgamento. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso, porque passam-se séculos, e agora nós estamos no meio do povo de Israel, que havia passado 437 anos como escravos no Egito, um sofrimento, uma bagunça, caos, ordem, nada a ver com o plano direto de Deus ali para ele. Então, Deus liberta aquele povo da escravidão do Egito de forma poderosa e começa a conduzi-los pelo deserto na direção da terra prometida. Ele começa a preparar o estabelecimento da ordem. Mas para que isso aconteça na sua essência, chega o momento dessa peregrinação que ele chega para Moisés e fala: Moisés, eu quero morar no meio de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Eu quero que a minha presença esteja no meio de vocês. E ele dá uma ordem para que Moisés construísse um tabernáculo conforme a determinação exata de Deus. E queridos,
ele começa essa construção. E a vontade de Deus era que a presença dele levasse provisão, cura, direção, santificação, transformação, cuidado, graça, sombra, água, luz, tudo aquilo que o povo precisava. Então Deus instrui Moisés. E queridos, pensa num Deus detalhista, é o nosso Deus. Até a cor da linha Deus determinou. As medidas exatas, os materiais exatos. Ele foi muito claro e específico. O jeito da argola, o tipo de madeira, os itens que deveriam estar no tabernáculo, a menorá, a mesa da propiciação, a forma de preparo dos pães, tantos detalhes impressionantes. Alguns irmãos estiveram comigo ano passado, lá na réplica do tabernáculo em Israel, na cidade de Eilat, igualzinho, medida exata, lindo. Tivemos um momento ali, irmãos, que manifestação de Deus, era uma direção de Deus. Quando você lê os capítulos que citam sobre a construção do tabernáculo, você fica impressionado. Deus estava estabelecendo uma ordem, é o que nós estamos falando. Para que Deus possa encher o tabernáculo, ele primeiro tinha que estabelecer a ordem. Ele tinha que estabelecer a ordem divina. Tinha que estar muito claro, bastante estabelecido. Eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe por que muita gente não desfruta da bênção plena de Deus? Porque a sua vida não está em ordem. Porque tem parte da sua vida que você entregou para Deus, mas tem outra parte que você não entregou. Não, Deus, nisso aqui você não mexe, não. Mas Deus só manifesta a sua glória completa e libera essa tremenda bênção quando eu permito que a ordem divina seja plenamente estabelecida na minha vida. Quando tudo que eu tenho é dele, tudo que eu sou é dele, e a minha vida revela a sua glória. Tem parte da sua vida que talvez você não tenha entregue a Deus ainda. Ei, a glória não virá. Ele não manifesta se não houver ordem. Mas no caso de Moisés, foi diferente, porque ele obedeceu cada detalhe. Cada ordem ele obedeceu. E quando tudo ficou pronto, tudo no lugar certinho no tabernáculo, sabe o que aconteceu? Êxodo 40, 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Queridos, havia ordem, e Deus manifestou a glória de tal forma que Moisés não conseguia nem entrar no tabernáculo. Algo impressionante, algo marcante demais. E junto com a glória vieram tremendas bênçãos, provisão, cura, libertação, proteção. Queridos, os pés daquele povo caminhando no Egito por tanto tempo não inchavam. Algo sobrenatural. Não havia inimigo que conseguisse prevalecer contra Israel, porque a arca ia no meio do povo de Deus, a presença ia, a provisão ia, impressionante. Não havia falta de nada que eles necessitassem. Sabe por quê? A glória é suficiente. Querido, às vezes a gente está procurando muita coisa para suprir aquilo que nós queremos ou pensamos que precisamos. Deixa eu falar uma coisa, a glória de Deus é suficiente. A manifestação da glória dele na nossa vida. E nós precisamos. Tudo estava em ordem. Mas há um padrão. Se houvesse falta de temor, de alguma forma, o julgamento se levantaria. E, infelizmente foi isso que aconteceu mais uma vez. Porque em Levítico 10:1, e você pode ler isso com muita clareza, nós temos um dos momentos mais tristes do Antigo Testamento. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, ofereceram fogo profano perante a presença do Senhor. Fogo profano. Você sabe o que significa profano? Profano significa tratar o que Deus chama de santo e sagrado como coisa comum. Profano. Deus chama de santo e sagrado, mas eu trato como coisa comum. Sabe, ir à igreja, coisa comum. Sabe, servir na igreja, coisa comum. Sabe, eu vivo a minha vida de uma forma, num dia como um domingo, que me levanta para uma vida mais séria com Deus, mas nos outros dias eu vivo a minha semana como se fosse algo comum. Eu não preciso me preocupar com isso. Queridos, o tabernáculo do Senhor era algo sagrado.
E eles entraram ali despreparados, sem santidade, sem reverência. E sabe o que aconteceu? Por causa da atitude deles, a Bíblia conta que saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Eles morreram perante o Senhor dentro do tabernáculo. Eles morreram num culto como esse. Sabe por quê? Porque não tinham reverência. Não tinham o temor do Senhor. Eles eram profanos. Eles trataram o sagrado como comum. Trataram o sagrado como comum. Queridos, eles foram mortos, foram julgados instantaneamente por sua irreverência, instantaneamente. Eles se preocuparam com o que poderia acontecer? Não. Mas eles, na verdade, se aproximaram de um Deus santo como se ele fosse uma pessoa comum, como se ele fosse qualquer um. Eu posso ter os meus rituais, eu não preciso me preocupar com a minha santidade. Era o que acontecia na vida de Nadab e Abiú. E logo após o julgamento que terminou em morte, sabe o que Moisés, o tio deles, disse? Ele disse assim em Levítico 10:3: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Ele diz aqui, não adianta, Deus é santo. Ele não negocia com o pecado. Ele não aceita uma vida profana, uma vida indiferente. Ele não aceita. Ele sempre se mostrará como um Deus santo. E o texto conta que Arão, o pai deles, se calou. É um problema sério quando o pai, quando o cabeça de uma família se cala diante de absurdos espirituais acontecendo na sua casa. Ei, é nosso papel como homens estabelecermos a nossa casa como um lugar de adoração a Deus, de reverência a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa esposa, precisamos ensiná-los a amar a Deus de todo o coração. E isso é muito sério e muito importante. Deus já havia deixado claro que a irreverência não podia sobreviver à presença de um Deus santo, pois de Deus não se zomba. Mas deixa eu falar uma coisa para você. As coisas não são diferentes hoje, não. Ele é o mesmo Deus santo. E Ele continua esperando que nos apresentemos a Ele, revelando um caráter de santidade, um caráter de reverência a Ele. E você viu aqui, mais uma vez, o padrão que eu havia contado. Deus estabelece a ordem, vem uma manifestação da sua glória, uma tremenda bênção, mas houve quebra da ordem por causa da atitude do homem. E por causa disso veio julgamento. Julgamento pela irreverência. Você está aí ainda, querido? Amém. Tem mais um caso. O templo de Deus, o templo de Salomão. Quase 500 anos depois. Agora Salomão vai construir o templo de Deus. Queridos, pensa num empreendimento gigantesco, impressionante, caríssimo. Impressionante aquele templo. E mais uma vez, Deus foi detalhista em determinar como aquele templo deveria ser construído. Cada detalhe, cada ponto. E eles fizeram exatamente como Deus determinou. E quando tudo ficou pronto, quando a ordem divina foi alcançada, quando Deus foi reverenciado, temido e obedecido, o texto conta que a glória de Deus se manifestou de tal maneira naquele templo que nem os sacerdotes conseguiam ministrar. Olha o tamanho da manifestação de Deus. Segundo Crônicas 7, diz isso: assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Uma manifestação de Deus, da glória de Deus. Sabe, queridos, mais uma vez, o padrão se repetiu, infelizmente, porque apesar de um tempo de prosperidade que começou sobre o povo de Deus, por causa da presença clara da ordem divina, chegou um momento que o povo começou a fazer ídolos, adorar a outros deuses, cometeram abominações contra o Senhor. Eles iam para o templo, e depois saíam e faziam suas oferendas a Moloque, a Baal.
Eles não sabiam a quem servir, a quem adorar. Eles estavam divididos na sua adoração, na sua vida. Estavam divididos. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, porque às vezes tem gente que domingo adora a ele, mas durante a semana não sei a quem está adorando. E isso é muito sério, porque nós temos que prestar atenção nisso. Inclusive, Deus levantou profetas para dizer: ei, vocês estão indo para o caminho errado, não vai dar certo. Vocês vão ser destruídos, a coisa vai ficar feia, mas o povo não ouviu. Continuou tratando como comum o que Deus havia determinado que era sagrado. E como consequência disso, Deus tirou a sua proteção do povo de Israel. A Babilônia invade e destrói a nação, mata muitos, leva o restante para serem cativos por dezenas de anos na Babilônia. Sabe por quê? Porque a ordem foi quebrada. Primeiro, a ordem divina é estabelecida, depois há uma manifestação da glória, depois uma tremenda bênção é liberada por causa da presença da glória de Deus, mas se houver quebra, se houver desordem, se houver irreverência, há julgamento. Mas é interessante falar sobre isso porque, às vezes, as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Agora nós estamos na era da graça. O cartão de crédito de Deus está na nossa mão. E nós pecamos, passamos o cartão, está na conta de Deus. E as pessoas estão acreditando nisso. A verdade é que muitos estão acreditando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Jesus veio a essa terra? Para fazer do crente o templo do Espírito Santo. O Deus do universo veio morar dentro de você. Você se tornou templo. Não é mais um templo feito por mãos. Esse templo aqui, que bom. O templo que estamos construindo ali, maravilhoso. Mas se nós não formos o templo, não serve de nada. É só estrutura física. Mas não tem glória, não tem presença de Deus. O crente é um tabernáculo, o crente é o templo. Deus decidiu morar dentro de você. O que você tem feito a respeito disso? De que forma você está vivendo? Ele tornou você tabernáculo dele, templo dele, habitação dele. E queridos, como eu disse que há um padrão, o padrão tem que acontecer. Ordem divina, manifestação da glória, uma tremenda bênção, mas se houver quebra, é um problema. Então, antes de Jesus vir, ele enviou quem para preparar o caminho? João Batista. E João Batista veio para começar o estabelecimento da ordem no coração do homem. Inclusive, ele vem apresentando as condições para a manifestação de Deus. Lá em Isaías 40, nós lemos isso, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Irmão, o que é isso? Estabelecimento de quê? Ordem, organização, da estrutura, do fundamento. E ele diz: a glória do Senhor se manifestará. É o que Isaías profetiza a respeito do ministério de João Batista. Deus veio para colocar ordem no meio do caos que estava, nessa loucura entre o Império Romano e os judeus, uma bagunça, uma complicação. Então, João Batista estava dizendo: olha, o orgulho tem que cair, o homem precisa reverenciar a Deus, as pessoas precisam ser confrontadas no seu pecado e precisam mudar de vida. E quando isso acontecer, Deus manifestará a sua glória. Eu vou resumir o que eu estou falando aqui. Para que Jesus entre no coração de uma pessoa, é necessário quebrantamento e arrependimento. Não tem uma outra forma. Primeiro Deus estabelece ordem na tua vida. Então, Ele estabelece morada. Quem é que está entendendo? Não tem como alterar a ordem dos fatores, porque altera o produto. E naquela época, os judeus praticavam uma religião vazia. Eles eram zelosos, dedicados, mas eles não consideravam a verdadeira condição do coração. E muitos ali estavam achando que estavam servindo a Deus, mas estavam vivendo enganados. Deus não recebia a vida que eles levavam.
E aí, o que João Batista fez? Ele expôs esse engano, ele apontou os erros, ele mostrou com o exemplo, ele disse claramente, olha, os rituais, a religiosidade vazia não muda a nossa vida, nós precisamos de um coração transformado, porque os judeus estavam com corações endurecidos. Querido, se eu puder resumir, qual foi o fundamento da pregação de João Batista? Foi: arrependam-se. Reconheça o estado de pecado de vocês. Mudem de vida. Ele foi tão direto. O arrependimento tem que acontecer. Querido, por favor, não aceite uma vida gospel. Viva uma vida cristã. Não é cacuete de crente que você tem que ter, você tem que ser crente de verdade. Você tem que amar o que Deus ama, odiar o que Ele odeia, tornar o interesse dele o teu interesse. Jesus não morreu para nós termos uma vida gospel. É legal ser gospel, gente. Como é legal. Mas vida transformada é o que faz a diferença. Deus espera que eu e você arrumemos o nosso coração, amém? Ele quer estabelecer a sua ordem, e quando isso acontece, o texto conta que João pregou o arrependimento, ele veio para colocar as coisas em ordem. Então quem é que vem? Jesus, como Cordeiro de Deus, ele morre na cruz para nos salvar e nos transformar em templos vivos do Espírito Santo. Irmão, eu não sei quem você tem pensado que você é, mas se você entregou tua vida a Jesus, você não é qualquer um não. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a manifestação de Deus nessa terra. Eu não sei se estão falando outra coisa sobre você, mas você acredita porque você quer, porque Deus está dizendo que você é templo dele. Você foi chamado para manifestar a glória dele. E o que acontece quando Jesus morre? O véu do templo foi rasgado. E agora a ligação é direta. Porque eu não tenho que ir num lugar para buscar a Deus. Agora eu sou o templo, eu sou a habitação dele, e basta eu ter uma vida onde eu de fato tenho temor dele, e assim Deus se manifestará livremente em mim, através de mim. É o que Jesus nos deu como privilégio. Tudo estava pronto. Agora que Jesus morreu e entrou no coração de muitos, a ordem foi estabelecida. E o que acontece depois da ordem estabelecida? A manifestação da glória. Da glória. É um padrão. E quando que isso aconteceu? Atos 2, em Pentecostes. A glória do Senhor foi revelada no Pentecostes. Jesus dá uma direção muito clara. Em Atos 1:8, ele diz: fiquem aqui, em oração, reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse: olha, estabeleça uma ordem, fiquem aqui no mesmo propósito, na mesma visão, com a mesma mentalidade, focados em um só Deus. Em algum momento eu vou liberar o meu poder, e quando eu liberar o meu poder, vocês serão testemunhas que vão impactar esse mundo com a minha glória. Foi o que Jesus disse. E o que acontece em Pentecostes? Aqueles homens e mulheres recebem uma visitação de Deus tão forte que 3 mil pessoas são batizadas naquele dia. 3 mil conversões. A ordem estava estabelecida. Olha Atos 2 o que diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Irmãos, sobrenatural. Eles estão orando, eles estão adorando a Deus, e de repente começa um som como de um vento. Nós não sabemos se teve vento, só sabemos que havia um som como de um vento, e a estrutura da casa começa a tremer, e Deus começa a se manifestar como nunca antes havia se manifestado no meio daqueles homens e mulheres. E o texto diz que eles viram o que pareciam línguas de fogo que se repartiam sobre cada um deles. Haviam 16 nacionalidades presentes naquele lugar, e cada um ouve a pregação do evangelho na sua própria língua materna, algo impressionante. E eles diziam: eu quero Jesus, eu quero esse Deus, eu preciso dele. Irmãos, ninguém levantou a mão para viver uma vida legal, não. Eles foram para o chão e disseram: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus.
3.000 conversões, que se tornaram 5, depois 8, e hoje nós somos bilhões de cristãos. Mas sabe onde começou? Começou ali, na manifestação da glória de Deus. Queridos, foi tão impressionante, uma manifestação forte que atraiu multidões para Jerusalém, algo que nós nunca havíamos visto acontecer. Judeus devotos, tementes a Deus estavam ali e Deus se manifestava com poder. E sabe qual foi o resultado? Em Atos 2,43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe o que aconteceu em Pentecostes? Deus revelou a sua glória. E quando Ele revelou a sua glória, houve temor, porque todos ficaram maravilhados com o seu poder. Sabe, querido, eu queria muito que você entendesse uma coisa. E se você puder, preste atenção no que eu vou dizer. Essa série não é uma série legal, não. Essa série não foi programada para te emocionar, não. Queridos, na verdade, essa série é Deus estabelecendo a ordem nessa igreja, na minha vida, na sua vida. É Ele apertando os parafusos e dizendo como que as coisas têm que ser na nossa vida a partir de agora. Dizendo que não dá mais para negociar com o pecado, que não dá mais para temer mais aos homens do que temer a Deus. Não dá mais para chamar de comum o que Deus chama de santo. Não tem mais como. E como há um padrão, eu declaro que com a ordem de Deus estabelecida, há uma porção da glória dele que nós nunca vimos, que está para ser liberada sobre essa igreja. Eu creio nisso. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre essa nação, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu sei que não está sendo fácil. Eu sei que você está sendo espremido para renunciar a coisas que talvez você nunca tenha pensado que iria renunciar. Mas quando a ordem for estabelecida na sua vida, há um padrão, haverá uma manifestação da glória. E junto com ela uma tremenda bênção. E Deus continua a operar de forma grandiosa na igreja primitiva. Milagres, maravilhas, libertações. Não havia como alguém dizer, Deus não está ali, porque Deus estava ali todos os dias. A Bíblia não diz que a cada domingo ia sendo acrescentados que iam salvos. A Bíblia diz que diariamente havia conversões naquela igreja. Algo impressionante. Imagina todos os dias do ano, conversões acontecendo. É o mesmo Deus. Ele pode fazer o mesmo. Só que há um padrão. Primeiro, Ele estabelece a sua ordem. Depois, há uma manifestação clara da sua glória com uma tremenda bênção. Mas se essa ordem for quebrada, se Deus não for reverenciado, há julgamento. E infelizmente na vida de um casal, 3 capítulos depois que a glória de Deus se manifesta, o julgamento chegou. Irmão, deixa eu falar uma coisa, não se engane pensando que porque você está no meio do mover, o mover também tomou a sua vida. Não se engane. Sabe o que faz o mover tomar a nossa vida? A nossa posição. Deus pode se manifestar como nós nunca vimos aqui nessa noite, mas se você não tomar uma posição, talvez não faça nenhuma diferença para você. Posição. Dizer não para aquilo que você sabe que tem que dizer. Dizer sim para aquilo que você sabe que tem que dizer. Posição, atitude. E infelizmente, há um padrão. Em Atos 5, 3 capítulos depois, Ananias e Safira foram julgados pela falta de temor. Eles foram julgados. Talvez você conheça essa história. Deus manifestou a glória, mas houve desrespeito à santidade de Deus. E Deus não negocia com isso. Isso é muito sério, porque Deus não mudou. Ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Ei, nós estamos em Atos, o início da igreja, e o padrão continua. Inclusive em Malaquias 6, na parte A, ele diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. O que eu não negociava no passado, eu continuo não negociando no presente. Ah, mas o mundo mudou. Ah, mas as pessoas são diferentes. Ah, mas o Brasil está desse jeito. Ei, o mundo pode mudar como quiser, mas a palavra de Deus é imutável, ela permanece a mesma. O estilo de vida é o mesmo. Deus não mudou. E sabe o que acontece em Atos 5? O mesmo que aconteceu com Nadab e Abiú.
em Levítico 10. Ananias e Safira morrem. Houve julgamento. Sabe aonde? Na era da dispensação da graça. Mostrando para cada um de nós que a graça não é um cartão de crédito para eu depositar, para eu utilizar quando eu errar e cair na conta de Deus, não. A graça, na verdade, é poder, motivação e autoridade para eu entender que Deus não me libertou apenas do pecado, mas da escravidão do pecado. Eu posso viver em vitória. E eu não só posso, mas eu preciso viver em vitória. Porque isso mostra que Deus está em mim. E Barnabé, um cara com uma boa condição financeira, vendeu um terreno e fez um dinheiro. E ele chegou aos apóstolos e falou aqui: todo o dinheiro da minha venda está com vocês. Todo o dinheiro do terreno está com vocês. E aí, Ananias e Safira viram aquilo. E ficaram assim, desejosos de serem admirados como Barnabé foi pelo que fez. Então sabe o que eles fizeram? Foram vender propriedade. E aí eles disseram, vamos fazer o mesmo. Mas quando eles venderam, irmão, acho que o mercado imobiliário estava aquecido naquele momento lá. Porque veio muito mais dinheiro do que eles imaginavam. E eles disseram, como é que a gente vai dar esse dinheiro todo? E tudo bem, Deus nunca disse que você tem que dar o dinheiro todo, não. Nunca disse. Mas não dá para você dizer que vai dar e não dá. Foi o que aconteceu. O texto conta que Ananias chega, e ele chegou assim na hora do ofertório, né? Que era a hora que ele ia aparecer, né? Aí ele chegou lá e disse, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, vende a propriedade. Eu estou trazendo o dinheiro todo aqui, aos pés do Senhor. Todo mundo, nossa, esses caras são generosos demais. Ele faz aquilo. Pedro pergunta, é o dinheiro todo? É o dinheiro todo. Tá bom. O texto conta que, imediatamente, Ananias caiu como morto. Pedro antes disse assim, o problema de vocês é que vocês acham que mentiram para homens, mas vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para o Espírito Santo. Vocês mentiram para o Espírito Santo, ele cai morto. Ele cai morto, porque se houver ordem, manifestação da glória e bênção, mas se essa ordem for quebrada, o juízo vem, o julgamento vem. Deus não brinca. Se ele não brinca, nós também não deveríamos brincar com ele. Isso é muito sério, queridos. Passou algumas horas, quem chega? Safira, a mulher dele, não sabia de nada. Sabia de nada, não tinha um WhatsApp naquela época, né? Pra avisar, ó, morreu aqui. Complicado, deu ruim. Muda o discurso aí para não morrer também. Ela chega lá e fala, gente, meu marido trouxe uma parte, estou trazendo o restante, 100% do Senhor. Aí Pedro pergunta, é o dinheiro todo? Ela é, tá bom. Ela entrega. E sabe o que o texto conta? Lá em Atos 5, 7 a 11, naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Agora quem morre é a esposa. Safira morre. É na hora. Na hora. E o texto conta que quando as pessoas viram isso acontecendo e outros ouviram que isso tinha acontecido, a igreja foi tomada de temor. Um grande temor se apoderou de toda a igreja. Sabe quando, queridos? Agora. Na graça. Agora, foi ontem. Foi ontem. Na graça. Caiu morto. Há um padrão que não vai mudar. Não tem a ver com época. Ei, põe em ordem a sua vida. Permita que Deus estabeleça a ordem dele na sua vida. Em nome de Jesus. Deus quer vir. Ele quer se manifestar. Algumas pessoas dizem, mas eu nunca tive essas experiências com Deus. Sabe, mas eu nunca tive assim um grande momento com Deus. Querido, não estou falando só de um grande momento com Deus, não. Estou falando de uma vida inteira tomada pela glória dele. Todos os dias, naquilo que você faz. Não brinque, não engane. O julgamento virá. Deus falou isso para Nadab e Abiú, ou melhor, para quem viu o que tinha acontecido. Em Levítico 10:13 ele diz, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Ele estava dizendo, olha, não brinque comigo. Sabe por que Deus mostrou isso no início da igreja? Eu acredito que seja porque ele queria demonstrar que ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós costumamos falar isso quando falamos dos milagres.
Mas eu queria falar da santidade. Deus não vai negociar a santidade. Não vai negociar. Ele espera de nós. E ao longo dos séculos, Deus não mudou. E a sua palavra e o seu nível de santidade também não mudaram. Deus era e sempre será o grande rei e deve ser reverenciado como tal. Não podemos tratar levianamente o que ele chama de santo. Sabe, queridos, quando Ananias e Safira caíram mortos, a Bíblia diz que temor apoderou-se da igreja. E quem estava assim mais ou menos, quem estava ali vacilando, falou: cara, eu que não vou dar mole com Deus. Porque eu falava que era na época do Antigo Testamento, né? Mas está no Novo Testamento. E está acontecendo. Portem-se com temor para andar com Deus. Foi o que Pedro, que viu Ananias e Safira morrer na frente dele, escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Sejam santos em tudo que fizerem, em tudo que fizerem. No domingo, na sexta-noite, na segunda de manhã, naquela rodinha de conversa que você vai ter nessa semana, no domingo em Vitória, seja santo no feriado de carnaval, cada dia. Não esteja em lugares que Deus não estaria, não esteja com pessoas com quem Deus não gostaria que você estivesse. Se afaste do que o carnaval oferece, uma cultura de promiscuidade, de prostituição, de bebedeira, de desinteresse pelas coisas espirituais. É uma festa da carne, não é uma festa cultural. Não se engane, não se engane. Nós precisamos entender isso. O crente realmente pula o carnaval, porque chega sexta-feira, ele já pula para o próximo dia. Esse crente pula carnaval. Crente, como a gente já tem falado, crente não sai em bloquinho não, irmão. Só se for para evangelizar. Crente não vai para camarote, não. Você vai para o céu, né? Amém? Amém? Então você vai dizer, não, você vai dizer: obrigado pelo convite. Eu queria te convidar, inclusive, para ir na minha igreja, que tem culto lá domingo. Olha aí, tem célula essa semana. Por quê? Porque nós não temos comunhão com as trevas. Nós temos comunhão com Deus, amém? E isso é muito importante. É por isso que Pedro diz: portem-se com temor, com temor. Ele poderia dizer: portem-se com amor, mas não é isso. É claro que o crente ama. Nós somos amados e precisamos amar as pessoas, não estou falando disso. Mas ele está dizendo que tem que haver um equilíbrio. Eu balanceio o amor com o temor. Nós não podemos negociar isso. Em Hebreus 12 ele diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Sabe por quê que ele diz isso? Porque Deus pode ser amor, mas ele também é fogo consumidor. Há juízo, há julgamento. Quando a doutrina do amor de Deus não é equilibrada com o temor, é um problema sério. Paulo diz aos Romanos capítulo 11: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. A bondade e a severidade de Deus. Não há mais desculpas para não vivermos em santidade ao Senhor. A graça não é permissão para pecar, mas a graça e o amor de Deus são poder e motivação que nos transformam e nos capacitam a obedecer a Deus. A obedecer a Deus. Nós somos salvos pela graça. É um dom de Deus, mas nós precisamos viver uma vida de santidade. E sabe, queridos, eu quero concluir dizendo que algo que Paulo disse lá atrás está sendo estabelecido agora. Em 2 Timóteo 4 ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Para alguns, esse assunto da coceira nos ouvidos incomoda, porque eu já criei os meus mestres. Os meus mestres, eu não vejo Deus dessa forma. Mas qual é a outra forma de ver Deus a não ser aquela que é revelada na palavra? Não tem outra forma. Não tem como.
Ah, porque eu não acho que Deus é assim. Querido, não viva de achismo, não, viva do que a palavra determina. Nós não podemos achar. Às vezes vem um vídeo de rios e já muda o que você tem como doutrina na sua vida. A Bíblia tem que ser a doutrina da sua vida. Sabe, queridos, muita gente está na igreja e sem convicção nenhuma do pecado e do arrependimento. Mas se nós desejamos ver a glória de Deus, nós precisamos permitir que Ele estabeleça a sua ordem na nossa vida. Porque primeiro Ele estabelece a ordem, depois vem uma manifestação clara da sua glória com uma tremenda bênção. Uma tremenda bênção. Mas se houver desobediência, infelizmente, nós não veremos a glória de Deus, o tesouro ser liberado sobre a nossa vida. E eu concluo dizendo algo que eu queria que você recebesse. Há uma glória que está por vir sobre essa igreja. Uma glória nunca antes vista. Um tempo de restauração do temor da igreja. Um tempo de um avivamento real, que é muito mais do que movimentos de culto, mas é sobre uma vida santa, obediente, reverente, que revela o caráter de Cristo, que manifesta a glória de Deus. E assim como foi na igreja primitiva, aonde sinais, milagres e maravilhas acompanhavam aqueles homens e aquelas mulheres, que assim seja sobre a atitude Vitória, que aonde passarmos possamos manifestar a glória de Deus. A glória de Deus. Queridos, 2 anos depois, a Ásia inteira ouviu o Evangelho. Desse um negócio impressionante. Impressionante. Eles chegavam na cidade e falavam assim: esses homens que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui. Isso é muito impressionante. E é mais impressionante porque não tinha Instagram, internet, satélite, celular, não tinha nem rádio, irmão. Não tinha nem fita cassete, que é da época de um pessoal aí. Não tinha. Não tinha, mas o Evangelho chegou. E eu queria que você acreditasse que há uma promessa de que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a igreja. O fim das coisas será melhor do que o seu início. É uma promessa. A era final da igreja será melhor do que a era inicial. Eu declaro isso, eu creio nisso. Eu profetizo isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se você crê nisso, diz: eu creio. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Mas, queridos, como eu disse, Deus quer estabelecer a ordem. E realmente o Espírito Santo é um gentleman. Ele disse: se eu bater a porta e alguém entrar, abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você tem que abrir a porta, você tem que dizer: Deus, hoje eu estou abrindo a porta. Hoje eu estou cortando o ponto de contato com o pecado. Deus, hoje eu entendi o que é o temor do Senhor. Eu não quero mais negociar, eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Não quero mais, eu quero a chave do tesouro. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos. E pode ficar de pé também, por favor. E eu quero orar com você nesse momento. Nós estaremos ministrando uma música e eu vou orar com você. E eu vou orar com você. E eu vou orar com você. E eu vou pedir